Olá, turma, tudo bem? Turma, na aula de hoje iremos fazer uma análise do SCR para circuitos de corrente contínua. Para isso, definir os seguintes objetivos. Inicialmente, iremos estudar o circuito de disparo e bloqueio para SCR em corrente contínua. Depois, circuito biestável complementar com o uso de dois SCRs. Aplicação do tiristor SCR em circuitos com relés e o circuito de corrente alternada com disparo de SCR em corrente contínua, que é uma outra possibilidade que iremos estudar na aula de hoje. Legal. Inicialmente falando de teste prático do SCR, né, para identificar se ele está funcional ou não, a gente pode fazer da seguinte forma. O SCR ele pode ser testado com um multímetro analógico utilizando uma escala de resistência capaz de fornecer corrente maior que a de manutenção, que é a característica de cada modelo de SCR. Tá? Para testarmos se o SCR está bom, né, se está em bom estado, utilizamos as pontas de prova e colocamos o polo positivo da bateria interna no anodo e o negativo da bateria interna no catodo. Nessas condições, a escala do instrumento deve indicar zero de corrente. Mantendo a ponta de prova no anodo, tocamos com a mesma ponta de prova na porta. Agora o SCR deve disparar, indicando corrente e se manterá nessa condição mesmo depois de retirarmos o terminal da porta. Turma, o que quer dizer isso aqui, ó? Mesmo depois de retirarmos o terminal da porta. Quer dizer o seguinte, que o SCR ele vai conduzir direto a partir do momento que eu mando um pulso no gate. Esse pulso pode ter uma largura ali de microsegundos. O período que eu mando esse pulso tem que ser respeitado pelo datasheet do fabricante, tem que ter uma certa amplitude, mas é um pequeno instante, microsegundos. Tá? Você manda esse pulso, o SCR entra em condução e ele pode ficar em condução aí por 20 minutos, 1 hora, 10 horas, direto. Tá? Professor, mas ele não entra em bloqueio? Ele entra em bloqueio. Mas para que ele entre em bloqueio, não pode ter corrente. Né? Se houver uma corrente de manutenção, ele mantém a condução. Estamos falando de corrente contínua. Uma vez conduzindo, ela é contínua. Né? Então, como a gente poderia lidar com isso, né? Com a utilização do SCR? A gente tem que verificar um circuito de disparo. Né? Então, nesse slide eu trago aqui um circuito de disparo, tá? E o SCR com essa aplicação, né, de disparo em corrente contínua, ele pode ser utilizado para chaveamento aí de cargas como lâmpadas, eletroímãs, motores, quando ficam ligados por longos períodos. Tá? E nessa configuração é necessário prever disparo e desligamento do SCR, ou seja, eu preciso de um reset para o componente. A figura ao lado mostra um exemplo de circuito para ligar e desligar uma carga. Tá? Então temos o circuito de disparo. Tá? O circuito de disparo é esse carinha aqui, proporcionado por CH1. E temos também o circuito de bloqueio ou reset, que é o CH2. Então o que acontece? Quando o CH1 é fechado, né, porque temos dois botões de pulso NA, se eu pressiono o CH1, fecha o circuito, entra uma corrente na porta, o SCR começa a conduzir. Tá? Fica conduzindo, até o momento que eu pressiono o CH2, fecha um curto-circuito em paralelo com o SCR e a corrente passa por esse curto-circuito, fazendo com que o SCR tenha uma corrente menor do que a corrente de manutenção, portanto, bloqueando o componente. Tá? Isso é o que acaba acontecendo
nesse circuito de corrente contínua. Eu disparo por este caminho, né, o SCR, e ele conduz corrente de carga entre anodo e cátodo, tá? Onde a carga seria o RL, poderia ser uma lâmpada ou um motor, por exemplo. Tá? Então perceba, a corrente contínua precisa de dois casos, né? Prever dois casos, um que é o disparo e outro que é o bloqueio. Legal. Agora temos aqui mais uma aplicação, turma, que é um circuito bistável. Tá? O circuito da figura ao lado, ele é um biestável que liga alternadamente as cargas RL1 e RL2, né? Por exemplo, ali uma lâmpada de 12 volts, por meio de chaves CH1 e CH2, respectivamente. Então, o que acontece aqui? Temos aqui o circuito, temos CH1 e temos CH2. No meio existe um capacitor, né? O capacitor, o que ele faz? Ele armazena e descarrega as cargas elétricas sobre os SCRs. Tá? Então, em um primeiro momento, o que acontece? Esse SCR aqui, ele entra em condução, né? Quando eu fecho um pulso aqui em CH1. Então, fechei aqui um pulso, a corrente veio, entrou pelo gate, e eu começo a conduzir pelo SCR. Legal. Estou conduzindo, alimentando a carga RL1. E o que acontece? RL2 acaba carregando o capacitor, tá? Porque esse capacitor vai ficar fechado aqui no terra, o SCR vira praticamente um curto-circuito em condução, né? Então esse capacitor se torna aí um elemento a ser carregado nesse momento no circuito. Bacana. E o que acontece depois? O que acontece é o seguinte: quando eu pressiono CH2, né? Pressiono CH2, eu disparo o SCR2, certo? Disparando o SCR2, eu coloco esse capacitor em paralelo com SCR1. Colocando o capacitor em paralelo com o SCR1, ele descarrega no SCR e faz com que o SCR1 entre em bloqueio, fazendo com que a carga 2, né, a RL1 desligue, obviamente, se o SCR1 entra em bloqueio, e quando o SCR2 está em condução, o RL2 está acionado. Se fosse uma lâmpada, iria apagar RL1 e iria acender RL2. O que acontece agora? Carrego esse capacitor, né, por este caminho, porque por esse caminho aqui, aliás, né, por SCR2, por quê? Porque ele se tornou um curto-circuito alimentando o RL2. Capacitor carregado, certo? Sim. O que eu faço agora? Eu disparo CH1 de novo, fecho o curto aqui, colocando esse capacitor carregado em paralelo com SCR2, bloqueando o SCR2, desligando o RL2 e habilitando apenas RL1. Por isso que é um bistável, entendeu? Então, ora eu aciono RL1, ora eu aciono RL2. É assim que vai ficar funcionando e temos um capacitor para fazer aqui a função daquela chavinha que nós tínhamos antes em paralelo com o tiristor, né? Então o capacitor ele se torna responsável pelo bloqueio dos dois SCRs, tá? É um circuito aí interessante que a gente pode utilizar também. E as chaves continuam sendo chaves de pulso, porque um pulso no gate já faz o SCR conduzir. Eu não preciso trabalhar como um transistor, né? Se eu quero conduzir por 5 horas corrente entre coletor e emissor, preciso manter uma corrente na base por um período também de 5 horas. Aqui não. Aqui, alguns microsegundos habilita o SCR para conduzir por 5 horas. Então ele fica direto. 5 horas é um exemplo, tá? Legal. Falando de aplicações agora com relés, né, nós temos uma outra situação que pode ser analisada, que é quando a carga é indutiva, como uma bobina de relé. Nesse circuito, devemos colocar um diodo em paralelo, né, com a bobina, conforme indicado na figura ao lado. Então, temos a figura,
Temos um diodo em paralelo com a bobina. Do contrário, o SCR não entra em corte, né? Ou seja, se não tiver esse diodo aqui em paralelo com a bobina, o SCR nunca entrará em corte por causa da força contra-eletromotriz que aparece em seus terminais quando tende a entrar em condição de corte. Força eletromotriz é sempre gerada por bobina, que está relacionada ao campo magnético. Muito bem. Então, como eu faço o disparo? Daquele jeito, né? Pressiono aqui CH1, vem a corrente aqui no SCR, entra em condução SCR, permitindo então o acionamento do relé. Tá? Acionei o relé, contatos normalmente fechados se abrem, contatos normalmente abertos se fecham. Né? Se eu quero desligar o relé, eu pressiono CH2. Tá? CH2, fecharei um curto-circuito em paralelo aqui com SCR, permitindo nesse momento o bloqueio do componente. Tá? E o diodo aqui, o que acontece é o seguinte: quando ligamos a bobina, ela acaba armazenando ali uma determinada energia em campo magnético. Quando desligamos a bobina, ela fornece, nesse chaveamento, nesse desligar, uma força contra-eletromotriz. Tá? Essa força contra-eletromotriz, dando direto no SCR, aqui a pancada no anodo, poderia atingir aquela tensão de breakover, fazendo o tiristor acionar de forma automática. Tá? Para que isso não aconteça, colocamos um diodo aqui em paralelo com a bobina, essa força contra-eletromotriz é convertida em corrente consumida por ela mesma. Tá? Então é isso que acaba acontecendo no circuito. Por fim, falando aí da alimentação de corrente alternada com disparo em corrente contínua, temos que nesse caso o disparo é feito por uma tensão CC e o corte do SCR pela própria tensão de alimentação CA senoidal, que passa por zero. Tá? Isso daí é um fato interessante, né, que a gente tem que considerar. Aqui é o circuito, fonte CA, a carga, o SCR e o disparo em corrente contínua feito por um botão de pulso. Analisando a figura ao lado, o princípio da chave, né, que é a chave aberta, podemos observar que, por causa da ausência do sinal de porta, o SCR não dispara e, consequentemente, não há tensão UL. Quando a chave fecha, uma corrente é aplicada na porta, disparando o SCR no momento em que a tensão no anodo fica positiva em relação ao catodo no semiciclo positivo. Quando a tensão de anodo inverter a polaridade, mesmo com a chave fechada, o SCR cortará. Por que ele vai cortar? Porque inverte a polaridade. A corrente aqui estava positiva, passou por zero, já está abaixo da corrente de manutenção, já corta. Tá? Então não precisa nem tocar zero. Chegou um pouquinho ali abaixo da corrente de manutenção, o SCR corta e eu desligo a carga. Vou mandar um pulso no semiciclo negativo. Não funciona. O SCR ele é comandado para semiciclo positivo, porque depois de comandado ele se comporta como um diodo, e o diodo conduz só para um lado, né? Só para o semiciclo positivo nesse caso. Tá? No próximo semiciclo positivo, fecha um pulso, ele entra em condução de novo e vai até zerar aquele semiciclo positivo. Podemos notar que quando a chave fecha, o SCR dispara. Nesse instante é aplicada uma tensão de entrada VE na carga, descontando aproximadamente 1 volt ali da queda do SCR. Tá? 1 volt é aquela tensão de barreira de potencial, tá, turma? Que tínhamos no diodo. Só que perceba, o SCR tem 3 junções, o diodo tinha uma. Então, obviamente, essa queda aqui de tensão vai ser maior também. Não vai ser apenas ali aquele 0,6, 0,7 do diodo. Quando a chave abre, a tensão está no máximo. Desse modo, o SCR continua a conduzir até o final do semiciclo positivo, passando então a cortar. Nessa aplicação, o SCR é utilizado como chave. Onde a tensão está no máximo? Aqui. Tá? Fechamos a chave do disparo de corrente contínua, conduz
metade do semiciclo. Aqui o que acontece? A chave, ela é aberta, eu deixei ela fechada, tá? Se eu deixo ela fechada, o que acontece? Ela fica conduzindo direto, conduz o próximo semiciclo positivo, próximo. Aqui, se eu retiro a chave, ele ainda permanece conduzindo até o final desse semiciclo positivo. Depois viria para o negativo. Como já está aberta a chave, no próximo semiciclo positivo não conduz, tá? Porque não tem mais o pulso de corrente ali no gate, tá? Se eu tivesse mandado apenas um pulso aqui, já desligado, ó, liguei e desliguei, um instante aqui, ó, um pedacinho, até aqui, ó. Aqui eu liguei e aqui eu desliguei. Eu iria conduzir metade do semiciclo. Mas como eu deixei ligado aqui por alguns ciclos, né, dá quanto? 1, 2, 3, 4, 5, né? 5 ciclos. Então, há uma condução aqui por 5 períodos, né? 5 semiciclos positivos. E aqui metade aqui, né? Do primeiro. Então, nós temos exatamente, tá, essa condução. Nós temos aqui uma característica bem interessante, né, do SCR. Eu mando ele para disparar num determinado instante e consigo mudar aqui o valor RMS, o valor eficácia que vai para a carga. Obviamente, aqui ele ficou positivo, conduzindo aqui várias vezes, mas se a gente excluísse esse primeiro semiciclo, aqui é o comportamento de um retificador de meia onda, não teria muita aplicação. Agora, se eu utilizar o SCR de forma cíclica para ceifar, para cortar um pedaço do semiciclo positivo, a fim de controlar a tensão média e a RMS que vai para uma carga, né, a gente começa a ter uma aplicação mais interessante em eletrônica de potência. Tá certo, turma? Mas essa análise ficará para uma próxima aula. Ok? Para a aula de hoje era isso. Eu agradeço imensamente a atenção de todos mais uma vez. É um conteúdo bem interessante. Espero que esteja gerando uma curiosidade adicional aí em todos vocês. Porque digamos assim, o SCR é um diodo turbinado, né? A gente consegue controlar um retificador em termos do valor médio que eu quero para uma carga. Então, se eu queria, por exemplo, né, eu tenho uma fonte controlada, uma fonte de potência controlada. Eu quero um valor médio, que é equivalente ao valor de corrente contínua, de 10 volts. Controlo o disparo do SCR. Quero um valor médio equivalente a 20 volts. Mexe lá no ângulo de disparo do SCR. A gente consegue fazer dessa forma. Professor, já vi fonte com regulador lá, com LM da vida. Tudo bem, pode-se fazer assim, tá? Só que essa fonte com LM é uma fonte de 1 ampere, né? Você vai utilizar para circuitos de meio ampere, 1 ampere. Aqui a gente está falando de eletrônica de potência, abastecer cargas de quilowatts, né? 1 kW, 2 kW, eletrônica de potência, eletrônica industrial. Então, é o conceito que se utiliza na indústria, não é aquela plaquinha de MCE. É um sistema robusto de potência e que tem essa lógica de tiristores. A gente vai se aprofundar mais na próxima aula e aí eu entro com mais detalhes sobre até os cálculos, forma de onda, como que a gente vai analisar tudo isso aí. Certo, turma? Grato a todos pela atenção, bons estudos e até a próxima.